Alô, pessoal, segunda série. Hoje, então, mais uma aula de filosofia, né, do dia 28/8, referente, então, né, a Kant e a Revolução Copernicana. Essa aula de filosofia ela é bastante interessante, porque o Kant, gente, ele vem, né, é o divisor de águas entre a filosofia, né, antiga e medieval para a filosofia moderna. O Kant, ele vai, né, promover uma revolução, principalmente no pensamento, né, da filosofia antiga, onde ele quer buscar principalmente o fator conhecimento, como as pessoas podem adquirir mais e mais conhecimento, né? O Kant ele é realmente um filósofo um pouco difícil, mas ele traz uma ideia categórica sobre a busca desse conhecimento, né, e a busca pelas novas ideias relacionadas ao que pode ser provado, tá? Então, eu espero que vocês entendam e vamos lá. Então, dentro desse processo do que o Kant quer dizer sobre a Revolução Copernicana, né, é porque ele traz as ideias de Copérnico, né, que foi um atual cientista, e ele criou muitos movimentos interessantes no mundo, falando sobre, né, que a ideia de que nós tínhamos que a Terra era o centro de tudo, né, era enganosa, foi uma revolução. No caso, então, ele pega o Nicolau Copérnico como ponto, como influência para ele nesse movimento que ele vai criar, né, que ele vai criar vários livros que falam, né, sobre esse movimento de conhecimento, né? Para ele, não podemos conhecer as coisas como são em si, mas apenas como aparecem para nós, né? Que esse é o movimento da Revolução Copernicana, da qual ele vai questionar. O Immanuel Kant, né, ele é muito inteligente, apesar de não ter saído, né, da sua cidadezinha, ele, né, vai tirar as ideias passadas filosóficas e vai contemplar com ideias novas. Assim como Copérnico, ele tirou a Terra do centro do universo. Kant vai fazer uma revolução na maneira de pensar. Esse é o principal ponto, né, desse filósofo tão interessante. Ele quebra a bipolarização entre o racionalismo e o empirismo, que é o conteúdo que a gente trabalhou anteriormente, né? E ele, né, vai se chamar, né, o filósofo cristicista ou cristicismo, que sustenta a origem do conhecimento humano, que está na sensibilidade e no entendimento. A primeira intui os objetos, dando ao segundo, mediante o qual são efetivamente pensados. O Kant, ele vai superar o racionalismo, ou seja, ele vai ultrapassar o racionalismo de René Descartes, onde ele vai criar, que no caso do racionalismo, o sujeito era a fonte do conhecimento, né? E o empirismo, ele vai também superar o empirismo, que o objeto era a fonte do conhecimento. Para Kant, né, o conhecimento é uma síntese entre a experiência sensível, que é o empirismo, e o entendimento racional, que é o racionalismo, que é muito mais profundo isso, tá? Essa foto aqui, então, é do Copérnico, o David Hume, né, do qual ele pega o Nicolau Copérnico para influenciar a sua filosofia, e ele questiona tanto o empirismo quanto o racionalismo. Para a gente entender melhor, então, aqui eu trouxe umas ideias kantianas. Quando olhamos para uma caneta, dizemos, isso é uma caneta. Definimos o que é aquele objeto, não é assim? Quando a gente percebe o objeto, a gente já sabe que é aquilo, que a gente já tem o quê? Né, ideias sobre aquilo. Porém, Kant não está interessado na definição de caneta, e sim como nós construímos o conceito de caneta. Ele quer descobrir da onde que a gente tirou essa ideia de caneta. Não sei se vocês estão compreendendo, porém, eu estou usando só uma metáfora. Estou dizendo a caneta, mas todos os assuntos, da onde que a gente tirou, né, essa ideia sobre todas as coisas. É esse o aprofundamento, né, do pensamento do conhecimento. Na sua obra, né, de 1781, Crítica da Razão Pura, ele vai investigar até onde pode ir o conhecimento humano, o que podemos e o que não podemos conhecer, e o que recebemos da experiência sensível, e o que conhecemos sem precisar dela. Essa experiência sensível é o que a gente retratou lá atrás, né? A gente tem já a experiência sensível de que aquele objeto é uma caneta. Mas da onde que a gente tirou essa ideia?
Então, a filosofia de Kant é investigar, né, esse conhecimento, até onde nós podemos ir, né, que é um aprofundamento, né, bastante complexo do racionalismo e do empirismo. Então, ao centrar sua questão na mente humana, Kant mudou a perspectiva do aprendizado. Para quem não sabe, o Kant também foi diretor de escola, né, e ele buscava muito, né, essa ideia de fazer com que o aluno buscasse o conhecimento efetivo sobre as coisas e não só aceitar aquilo que lhe é repassado. Por isso, então, a filosofia dele é uma filosofia extremamente moderna, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa ideia, né, de conhecimento para Kant. E até uma próxima aula, tá?